Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal NewmarW, para essa série aí, né, de GE, aprendendo a usar o GE. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos seguir um pouquinho adiante, né, quando a gente falou de mexer com imagens, fazer composições, vamos entender um pouquinho a questão a respeito do Medium, do Mosaic e tentar entender aí como que funciona essas questões das imagens e praticar um pouquinho mais com relação a puxar essas imagens do GE. Bom, vou mudar minha tela aqui. Para a gente entender todo esse processo, vamos começar da seguinte forma, tá? Vamos puxar uma imagem de novo e fazer os filtros nela conforme a gente fez na aula anterior. A primeira coisa que eu preciso é definir um ponto, né? Esse ponto que é onde eu vou buscar as fontes de imagens, vou buscar as imagens que tem naquela região. Então eu tenho que definir uma geometria, tá? Um geometry que eu vou usar Geometry, a gente viu isso na aula anterior, no caso aqui eu estou usando um point, lembrando que aqui dentro tem que ter uma lista de coordenadas, né? Então eu posso usar o inspector aqui do lado e vir até a região aí que eu vou trabalhar, por exemplo, pegar aqui perto de onde eu moro, e vou pegar as coordenadas aqui para a gente definir a nossa geometria de ponto, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira variável de geometria, né? Agora a gente precisa definir a variável da nossa fonte de dados, da Sentinel mesmo, que a gente vai trabalhar. Vou chamar esse cara aqui de S2, né, para dar referência a Sentinel 2, e vamos chamar com E a Image Collection, tá? E aqui dentro do Image Collection eu preciso colocar a fonte, né, o path lá que a gente já viu isso, a gente vai lá no fontes de dados, dos datasets, no website, né, e a gente consegue ver como são essas fontes. Como eu já sei, aqui é Copernicus barra S2 Harmonize, tá? Então, estou com as minhas duas variáveis definidas. Uma outra coisa que eu preciso é definir uma variável que eu vou usar como paleta de cores depois, tá? Então, eu vou chamar aqui var paleta, beleza? Isso aqui é um dicionário. Esse dicionário tem que ter valores mínimos, beleza? Valores máximos e as bandas que eu vou utilizar, tá? Lembrando que as bandas precisam estar em uma lista aqui, né? Colchetes, beleza? Então, o valor mínimo eu vou colocar 0. Valor máximo eu vou colocar 3.000. Se isso aqui der algum problema depois, a gente pode ir equilibrando e arrumando. E as bandas são 3 bandas, porque eu estou fazendo composição colorida. E vou usar a 4, a 3 e A2, tá? RGB. Beleza. Então, tenho 3 variáveis aqui, agora eu posso começar a fazer o filtro da minha imagem, né? Eu vou criar uma variável de filtro com essa imagem filtrada já. Então, eu vou chamar aqui de var filtered para fazer referência a essa imagem, a minha S2 lá, já com os filtros que eu vou aplicar nela. Então, filter. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um filtro de nuvens. Então, a gente viu no vídeo anterior, que é um ee.filter, beleza? E aqui tem dois parâmetros. O segundo parâmetro é a porcentagem de nuvens, né? Que é, vou colocar 30 aqui, até 30%. E o primeiro parâmetro é aquela... Porque lembrem que a gente está buscando essa informação no metadado do dado, né? E lá no metadado tem uma coluna chamada Cloud Pixel Percentage. Então é esse cara aqui que a gente vai usar. Vou aplicar mais um filtro aqui, tá? Filter. Para ficar mais legível, vou mandar esse cara para baixo aqui, ó. Para ficar bonitinho aqui. Vou colocar assim. Beleza? E dentro desse filtro, eu vou criar um filtro a partir da data, date, tá? E lembrem que o filtro de data, ele utiliza dois parâmetros. Então, sai a data de início e a data de fim, né, que ele vai buscar essas imagens. Então, pensando aqui 2023, no mês 5, no dia 1, por exemplo, e 2023, no mês 5, no dia 20.
tá? E vou colocar mais um filtro aqui, que esse próximo filtro é importante, que a gente já viu na aula anterior, que é o filter.bounds, tá? E a gente vai usar a nossa geometria que a gente criou, geometry. Então agora eu tenho a minha imagem já filtrada, né? Dentro dessa variável filtered aqui. E o que eu vou fazer agora é criar algumas composições aqui, uma mosaico normal, usando o método mosaico, outra usando o parâmetro median, que a gente usou na aula anterior, e vou carregar elas aqui para a gente ver se dá alguma diferença ou tudo mais, e a gente entender esse processo, tá? Então, eu vou criar aqui uma var merge. Essa var merge vai ser filtered mosaic. Esse parâmetro, essa função que a gente vai usar. Uma variável que a gente vai chamar de merge median. E a gente vai usar o nosso filter lá em cima e vamos usar o método median, tá? Só colocar um ponto e vírgula aqui para ficar bonitinho, bonitinho, bonitinho. E agora a gente vai adicionar esse cara, o map.add_layer. E daí tem 3 parâmetros. Vou colocar primeiro a nossa filtered, sem nada, que a gente só com os filtros que a gente aplicou lá em cima, tá? Vou usar a paleta que eu defini lá em cima também, que é o range aí que ele vai utilizar, e vou colocar um nome para esse cara, né? Vou colocar aqui, ó, bruto. Beleza? Vou fazer um map add_layer também da nossa segunda variável que a gente criou ali, a merge. Também a paleta. E esse aqui eu vou chamar de mosaico, tá? E o terceiro, map.add_layer, eu vou carregar aqui o merge median com a paleta também. E esse eu vou chamar de median, só para a gente entender o que está rolando. Acredito que aqui a gente já vai ter um resultado, a gente já consiga visualizar na tela. Então vamos executar aqui o nosso script, ele deu um errinho, vamos ver. Filter, aqui faltou LT, tá, gente? Filtro de nuvens tem um LT ali. Ele está carregando aqui do lado, né? Já estamos vendo, já está aparecendo na tela. E aqui já aparece a minha lista. A primeira camada é um median, né? A segunda é um mosaico. Né? Ó, você consegue ver uma diferença aqui, ó. Então, quando eu venho aqui no median, ó, ele está pegando todos os valores, inclusive o de nuvem, ele está fazendo esse cálculo de todas as imagens dessas datas. O mosaico, ele está pegando a primeira imagem. É a imagem mais próxima aí, aqui do empilhamento, o primeiro pixel que aparece, ele está pegando e fazendo um mosaico para toda a região. Então, se tivesse nuvem em toda essa área, ele ia pegar só esse cara e ia fazer isso. No caso do median, ele pega todo o histórico e calcula o valor médio, tá? E a nossa bruta ali, que não tem tanta diferença também para o mosaico. Beleza? Então, com isso, acho que já deu para a gente entender um pouquinho mais aí, né? Do que a gente pode tirar e trabalhar com a questão do raster. Né? E no próximo vídeo eu trago algumas novidades aí, algumas outras dicas a respeito do GE para vocês. Beleza? Falou, galera. Tchau, tchau. Até!